número 3, INSS, nós estávamos falando da Lei 8.112, e dentro da Lei 8.112 nós iniciamos o estudo das chamadas penalidades disciplinares. As penalidades disciplinares são aquelas aplicadas por conta da responsabilidade administrativa do servidor. Nós temos acompanhado o material que está no site de vocês, na parte relacionada ao aluno, que a Lei 8.112 é atualizada e estamos seguindo a sua sequência nos pontos mais importantes. O próximo ponto diz respeito ao artigo 132. Eu quero falar em relação ao artigo 132 apenas que ele traz as hipóteses de demissão. Eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha nas hipóteses de demissão, porque exatamente elas estão colocadas de forma bem clara, cristalina, no artigo 132. Eu só queria chamar a atenção de todos que a demissão não pode ser confundida com a exoneração. A demissão é a perda do cargo público por imposição de penalidade. Então, quando nós falamos de demissão, nós estamos falando de penalidade. Quando se fala de exoneração, já estamos falando da perda do cargo público por outro motivo, que não a imposição de penalidade, tá? Quando se fala na pena do artigo 132, nós falamos em demissão, tá certo? Então, nós temos aqui a demissão, nos termos do artigo 132, que os senhores lá vão observar: crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa, estão definidas na norma. Pois bem, depois do artigo 132, nós temos o artigo 133, que vai nos trazer, e aliás, ele está colocado numa parte bem equivocada, porque esse artigo 133, apesar de estar na parte referente a penalidades, ele nos traz um procedimento. Como assim, João? Quando nós falamos do artigo 133, nós estamos falando do processo administrativo sumário. Lembrem-se que para aplicar qualquer tipo de penalidade, é necessário que essa penalidade seja aplicada tendo por base, né, o respeito à ampla defesa e o contraditório. Meus amigos de casa, não se admite a aplicação de qualquer penalidade, por mais leve que seja, nem mesmo a advertência, que é a penalidade mais leve das previstas aqui na Lei 8.112, sem a ampla defesa e o contraditório. Então, esse processo administrativo sumário, ele traz a ampla defesa e o contraditório. Só que esse processo ele é aplicado em 3 situações. Esse processo ele vai ser aplicado quando se trata de acúmulo ilegal de cargos, empregos e funções. Ele vai nos trazer esse processo para o abandono de cargo, que a gente vai conceituar daqui a pouquinho, assim como também para a inassiduidade habitual. A inassiduidade habitual. E nessas 3 hipóteses, nós vamos utilizar o chamado processo administrativo sumário. E vale ressaltar que nas 3 hipóteses, a consequência é a aplicação da pena de demissão do servidor. Então, nós temos aqui a pena de demissão por essas 3 hipóteses de processo administrativo sumário. Só que o artigo 133, apesar do processo administrativo sumário poder ser realizado nessas 3 situações, o artigo 133 nos fala do processo administrativo sumário por acúmulo ilegal de cargos, empregos e funções. E vai nos dizer que a qualquer tempo, quando a administração pública descobre a existência de um acúmulo ilegal de cargos, empregos e funções, compete à administração pública lançar uma notificação. E essa notificação será dirigida ao servidor. Essa notificação serve para que o servidor faça a opção no prazo improrrogável de 10 dias. Opção de quê, João? Opção de que cargo ele pretende continuar. Pois, lembre-se que aqui se detectou o acúmulo ilegal de cargos, empregos e funções. Antes de instaurar esse processo, é que vai se observar esta notificação apenas para que o servidor possa dizer se ele pretende, o que cargo ele pretende seguir, sendo exonerado do outro cargo. Se ele faz a opção, nem processo é instaurado, ele vai ficar apenas com o cargo que recebeu, ou melhor, que escolheu. Tá? Agora, no caso de sua omissão, no caso de seu silêncio, ele foi notificado, mas nada falou. Nessa situação, aí sim nós teremos a instauração do PAD. Essa instauração do processo sumário é a primeira das fases desse processo. Aliás, segundo o artigo 133, esse processo possui 3 fases.
a instauração, a instrução sumária e a última fase, que é a fase do julgamento. Instauração, instrução sumária, julgamento. São as 3 fases aqui estabelecidas para o processo sumário. Essa instauração vai ocorrer a partir do momento que a autoridade competente simplesmente faz a nomeação da comissão. Essa comissão, meus caros amigos, vai ser formada, segundo a lei, por 2 servidores estáveis. Olhem só, 2 servidores estáveis. É quando se tem essa instauração. Não confundam com o processo administrativo ordinário, a gente vai falar daqui a pouquinho, porque no processo administrativo disciplinar ordinário, a comissão é formada por 3 servidores. Mas como se trata de processo sumário, será por 2 servidores, agora devem ser 2 servidores estáveis. Esses 2 servidores, e aí já se inicia uma outra fase, que é a fase da instrução sumária. Esses 2 servidores ficarão responsáveis por elaborar o chamado termo de indiciação. Meus amigos, esse termo de indiciação, na realidade, eu posso dizer que é a acusação formal. Ora, o servidor ele deve se defender da acusação que lhe é feita. Essa é a lógica da ampla defesa do contraditório. Mas essa acusação ela deve ser completa, porque ele tem o direito de saber de que exatamente, de que especificamente tem sido acusado. E aí vai se falar dessa acusação formal, que é chamada de termo de indiciação. Esse termo de indiciação, contado da própria instauração do processo, ele deve ficar pronto no prazo de 3 dias. Então nós temos um termo de indiciação que deve ficar pronto no prazo de 3 dias, e após esse termo de indiciação, aí sim nós teremos a citação do servidor, que agora é chamado indiciado, porque contra ele já existe o termo de indiciação, para que apresente uma defesa escrita, e essa defesa escrita ela deve ser apresentada no prazo de 5 dias. O servidor tem 5 dias contados da citação para a apresentação dessa defesa escrita, olhando o que está no termo de indiciação. Por isso que a norma vai nos dizer que há necessidade do termo de indiciação conter o servidor, o número de sua matrícula, quais são os cargos que ele está acumulando, relacionados a que órgãos, qual é o regime, se é estatutário, se é seletista, qual é o horário, qual é o local. Tudo isso deve ser trazido no termo de indiciação, exatamente para que se tenha a mais clara noção do que se está sendo acusado. Ora, há uma situação aqui que eu chamo a atenção de vocês, aquela típica observação de concurso. Nós já vimos que antes da instauração do processo administrativo sumário, que o servidor ele pode fazer uma opção que cargo pretende continuar no prazo improrrogável de 10 dias. Se ele não faz essa opção, aí nós passamos para a instauração do processo com a nomeação da comissão formada por 2 servidores estáveis. Até aí tudo bem. O que é que se observa aqui? É que o servidor tem uma segunda chance. A segunda chance de fazer a opção é no momento da defesa. Ao invés dele apresentar a defesa, se ele faz a opção, a norma diz: será declarada automaticamente a sua boa-fé e extinto o processo, ficando o servidor no cargo que escolheu e sendo exonerado dos demais. Agora, eu sei que alguns de vocês devem estar se perguntando, mas puxa, João, se ele vai ter que fazer aqui a opção e aí declarada a sua boa-fé, qual a diferença da penalidade? É porque se a penalidade for aplicada, vai ser em relação a todos os cargos, empregos e funções. Olhem só. Todos os cargos, empregos e funções. Ele perde tudo caso venha a ser condenado. Por isso que é interessante, se realmente a acumulação é legal, que ele faça a opção ou antes da instauração ou nesse momento da defesa. Mas se ele ainda assim não fez, nós vamos ter um relatório produzido pela comissão, relatório esse, que deverá ser conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. Quem julga não é a comissão. Quem julga é a autoridade competente. Por isso que vai se ter aqui a última fase, que é a fase do julgamento. Esse julgamento que deve ser prolatado no prazo de 5 dias, lembrando
que se for o julgamento pela responsabilização do servidor, ele será demitido de todos os cargos, empregos e funções que possua em regime de acumulação ilegal. No que tange à duração do processo, o processo ele deve estar concluído no prazo de 30, podendo ser prorrogável por mais 15 dias. O único prazo da Lei 8.112 que, admitindo prorrogação, a prorrogação não é igual, é este prazo do processo administrativo sumário. Porque aqui o prazo é de 30 dias e pode ser prorrogado por mais 15. Não pode ser prorrogado por mais 30, ele pode ser prorrogado por mais 15. Outro ponto. Passando do artigo 133, o processo sumário, nós vamos para o 134, que nos fala de outra sanção, que é a sanção de cassação de aposentadoria e disponibilidade. De aposentadoria e disponibilidade. Essa situação aqui que nós temos. Tá certo? Bom, mas quando é que é a cassação de aposentadoria e disponibilidade? Simples. Essas penalidades são aplicadas quando o servidor ainda em atividade. E lembrem-se que o servidor aposentado ou servidor em disponibilidade é servidor inativo. Mas esse servidor, quando em atividade, ele, na realidade, pratica um ato punível com a demissão. Acontece que, se posteriormente ele é aposentado ou entra em disponibilidade, isso é muito importante se observar, não se pode mais falar de demissão. Porque a demissão é a perda do cargo. Ora, quem está aposentado ou em disponibilidade já não tem mais o cargo. Mas pode vir a perder um desses direitos. Pode perder a aposentadoria, pode perder a disponibilidade. Porque qual seria a lógica? Se a situação irregular houvesse sido descoberta no momento necessário, no momento no momento assim esperado, a pessoa teria sido demitida e, se fosse demitida, não teria se aposentado nem entrado em disponibilidade. Mas como a administração só descobre posteriormente essa situação, então aí nós acabamos tendo uma regra segundo a qual a aposentadoria ou a disponibilidade que o servidor possui acabarão sendo cassadas. Ele não terá mais direito à aposentadoria ou à disponibilidade. Ora, então nós temos a cassação de aposentadoria, temos a cassação de disponibilidade a ser aplicada para aquele servidor inativo que na atividade pratica a falta punível com a demissão. Destituição de cargo em comissão. Só que essa destituição de cargo em comissão, outra penalidade a ser aplicada, ela, em realidade, vai ser aplicada apenas para o servidor que não seja ocupante de cargo efetivo. Por que isso, João? Porque apenas o servidor que tem tão somente o cargo em comissão, sem ter cargo efetivo, sofre essa penalidade quando pratica falta, que acaba sendo punível com a suspensão ou com a demissão. O que é que quer dizer? É outra dica de prova. Que o servidor que possui apenas um cargo de provimento em comissão, ele não pode ser suspenso. Pois caso cometa alguma sanção, alguma infração punível com suspensão, a consequência será a destituição do cargo em comissão. O cargo em comissão que ele possui acaba sendo destituído. Tá? Bom, por outro lado, a demissão, a cassação, a destituição, normalmente tem por efeito, no primeiro e no último casos, a perda do cargo, ou a cassação da aposentadoria ou da disponibilidade. Só que em algumas situações, nós podemos acabar tendo consequências ainda mais graves. É o que vai nos dizer a lei em duas situações. Situação 1. A lei, meus caros amigos, vai nos mostrar o seguinte, que quando houver ofensa ao artigo 117, incisos 9 e 11 da lei, esse artigo 117, incisos 9 e 11, o inciso 9 é aquele que diz lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da função pública, da dignidade da função pública. O inciso 11, atuar como procurador intermediário, salvo
em se tratando de benefícios previdenciários ou assistenciais de cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau. Nessas duas situações, se o sujeito é demitido por conta dessas duas hipóteses, ele fica proibido de retornar ao serviço público federal pelo prazo de 5 anos. Então, ele não retorna ao serviço público federal pelo prazo de 5 anos. Nem através de cargo efetivo, nem através de cargo de provimento em comissão. Nenhum nem outro. Nós temos a segunda situação. E aqui nós falamos no artigo 132, incisos 1º, 4º, 8º, 10 e 11. 1º, 4º, 8º, 10 e 11. Esse artigo 132, nesses incisos, o inciso 1º é crime contra a administração pública, o inciso 4º, improbidade administrativa, o inciso 8º, aplicação irregular de dinheiros públicos, o inciso 10, dilapidação do patrimônio nacional, o inciso 11, corrupção. Nesses casos, fica a proibição do retorno ao serviço público federal. Só que aqui, simplesmente, não tem prazo. É uma penalidade sem prazo. Até já se discutiu a constitucionalidade disso, mas se entende esse dispositivo ser constitucional. Tá? Enquanto, se demitido com base no artigo 117, incisos 9 e 11, nós temos a proibição do retorno ao serviço público pelo prazo de 5 anos. Quando se fala no artigo 132, incisos 1º, 4º, 8º, 10 e 11, não tem prazo a proibição. A proibição ela vai se estender durante todo o tempo. E ela é tão grave que é considerada como demissão a bem do serviço público. Ou, se os senhores preferirem, demissão qualificada. Demissão a bem do serviço público ou demissão qualificada é o que vai nos dizer a norma. Saindo disso e avançando mais, a norma agora nos traz o conceito de duas infrações. Ela vai nos falar primeiro do abandono de cargo. Meus amigos, esse abandono de cargo ocorre quando o servidor, de forma intencional, se ausenta do serviço. Agora vejam que ele vai se ausentar do serviço por mais de 30 dias consecutivos. Então, a ausência intencional do servidor por mais de 30 dias consecutivos caracteriza o abandono de cargo. E o abandono de cargo trará como consequência a demissão deste servidor. De outro lado, se fala na inassiduidade habitual. E essa inassiduidade habitual nos traz faltas, aliás, nos traz 60 faltas injustificadas, ocorridas de forma intercalada no período de 12 meses. Então, se em 12 meses o servidor falta agora 5 dias, na sequência mais 10, se em 12 meses acaba ocorrendo 60 faltas, 60 dias de falta intencional, ele também vai ser demitido. Aí é conhecida como inassiduidade habitual. Agora tome cuidado com um detalhezinho, porque as provas gostam muito desses detalhezinhos. O abandono de cargo deve ocorrer por mais de 30 dias consecutivos. Mais de 30 dias consecutivos. Já a inassiduidade habitual, bastam 60 dias. Ela não fala mais de 60 dias. Então, se há 30 dias de ausência intencional consecutivos, ainda não é hipótese de abandono de cargo. Porque há necessidade de mais de 30. Agora, se eu tenho 60 dias de faltas injustificadas, dentro do período de 12 meses, isso já é considerado inassiduidade habitual. Tanto o abandono de cargo quanto a inassiduidade habitual acabam trazendo, como consequência, a pena de demissão e são apurados também por aquele mesmo processo administrativo sumário, conforme nós tivemos a oportunidade de salientar. O artigo 141 vai nos falar da competência. Esse dispositivo da competência é até bem tranquilo. Na realidade, o que nós devemos observar é o seguinte. Vejam só.
Aqui a lógica é, quanto mais grave for a pena a ser aplicada, de maior grau hierárquico será a autoridade competente para aplicá-la. Por isso a norma, quando nos fala de demissão, de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, diz que elas devem ser aplicadas no Poder Executivo pelo Presidente da República, no Legislativo pelos presidentes das casas do Congresso Nacional, no Judiciário pelos presidentes dos tribunais, no Ministério Público pelo Procurador-Geral da República. À medida em que a pena for ficando menos grave, também a autoridade competente para aplicá-la vai descendo algum grau de hierarquia. Para aplicar suspensão superior a 30 dias, nós já temos, de acordo com o artigo 141, inciso 2º, a competência daquelas autoridades localizadas logo abaixo das anteriormente descritas. Se no Poder Executivo a competência para aplicar a demissão é do Presidente da República, a competência para aplicar a suspensão superior a 30 dias é do Ministro de Estado. Para os chefes de seção, a competência vai se dar para aplicação de advertência ou de suspensão até 30 dias. E para as autoridades que fizeram a nomeação, a competência será para destituição de cargo de provimento em comissão. Tá? É essa a competência do artigo 141, não tem problema algum. Agora, lembrem-se apenas de um ditado muito conhecido no direito, que diz o seguinte: quem pode o mais, pode o menos. A autoridade que pode aplicar a penalidade mais grave também poderá aplicar a penalidade mais leve. E passamos ao artigo 142 na tela. Meus amigos, no artigo 142, nós falamos da chamada prescrição. E qual é a lógica da prescrição? É o seguinte: a prescrição é a perda do direito de ação em virtude de seu titular não tê-lo defendido no prazo indicado na lei. Não se pode aguardar para sempre, e é essa a lógica aqui apresentada, que o servidor, ou melhor, a administração, vai iniciar um processo para apuração da conduta do servidor. Não se pode aguardar para sempre. Por isso, há um prazo. A administração ela tem aquele prazo para iniciar a chamada ação disciplinar. Se ela não inicia a ação disciplinar dentro desse prazo, não poderá mais fazê-lo. É a prescrição. Por isso que nós sempre brincamos dizendo que a prescrição rima com omissão. Se não houve omissão, por exemplo, se a administração instaurou um processo administrativo disciplinar ou uma sindicância, ela de alguma forma se movimentou, e se ela se movimentou, não foi omissa. E se ela não foi omissa, nós não poderemos falar de prescrição. Tá certo? A prescrição da ação disciplinar vai se dar nos seguintes prazos. Nós temos, hipótese A, 180 dias. Quando a penalidade a ser aplicada é a advertência. Nós temos B, 2 anos. Quando a penalidade a ser aplicada é a suspensão. Dá só uma pequena paradinha, volta aqui para mim, por favor, para a gente dizer o seguinte: gente, por favor, não confundam prazo de prescrição da ação disciplinar com prazo para cancelamento de registro de penalidade aplicada. Quando se fala de prazo de aplicação de cancelamento de registro de penalidade aplicada, nós já tivemos a apuração. Dessa apuração, houve como resultado a aplicação da sanção. E essa sanção já foi registrada no assentamento do servidor, mas não vai ficar ali para sempre. Quando eu falo de prescrição, eu estou falando de um prazo que tem a administração para pelo menos iniciar a apuração da irregularidade apresentada. Nessas circunstâncias, se há necessidade desse início de apuração, a apuração será realizada, né, no prazo correto, e aí nós não teremos a prescrição. Mas se ela não for realizada dentro do prazo, não pode mais haver punição. Quando se fala de cancelamento do registro de penalidade de advertência, o prazo é de 3 anos. Mas quando se fala da prescrição da ação disciplinar por advertência, o prazo é 180 dias. Quando se fala da suspensão, o cancelamento do registro da penalidade, né, é de 5 anos. Agora, quando se fala de prescrição da ação disciplinar, o prazo será de 2 anos. E nós temos C, 5 anos, quando se tratar da pena de demissão ou da pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou ainda da pena de destituição de cargo ou função de confiança. Curioso que, em relação a essa destituição, a lei tantas vezes fala da destituição de função de confiança, mas não define
a pena. Das penas de destituição, ela vai definir apenas a destituição para cargo de provimento da comissão. Algumas observações se fazem necessárias. Primeira observação. A prescrição será aquela prevista na lei penal, que são prescrições maiores, quando a infração estiver capitulada também como crime. Então, se tratar de infração, que além de infração administrativa é crime, a prescrição será da lei penal. Outro ponto, outra observação, é que a prescrição, o prazo, só começa a ser contado quando, nessas circunstâncias, nós aqui temos o conhecimento da infração por parte da administração. Isso significa que enquanto a administração não toma ciência, né, da ocorrência da infração, o prazo não começa a ser contado. Então, cuidado com a prova que venha dizer que o prazo da prescrição começa a ser contado a partir do momento em que se verifica a ocorrência do próprio fato. Então, o fato ocorreu, começa a ser contado. Não. O prazo para ação disciplinar de prescrição só começa a ser contado a partir do momento em que se tem o conhecimento por parte da administração daquela infração cometida. Tá certo? E a última observação. Prescrição rima com omissão. Então, se a administração instaurou um processo administrativo disciplinar ou uma sindicância, significa que ela não está omissa. Ela iniciou a apuração do ilícito. Por isso, nesses casos, tanto o PAD quanto a sindicância interrompem o prazo de prescrição. Chama a atenção porque se interrompe, ele deve ser observado, pois é diferente de suspende. Interromper significa que caso esse prazo recomece a ser contado um dia, ele recomeçará a ser contado do zero. Agora, se eu falasse suspender, o prazo que já passou continuaria sendo contado quando a prescrição recomeçasse a ocorrer. Então, interrupção e suspensão não são sinônimos, bem diferente disso. Por isso, meus amigos, na prova só estará certo se a questão trouxer que a instauração de processo administrativo, disciplinar ou sindicância interrompem o prazo de prescrição. Se trocar o interrompe por suspende, a questão estará errada. Tá certo? Nosso tempo está se esgotando, uma pequena pausa, nos vemos em breve.